A fachada leste do Santuário Nacional nos conduz a um dos momentos mais dramáticos da história da salvação. Quando, após o pecado, abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Aqueles que antes viviam em comunhão, voltados um para o outro e para Deus, agora experimentam a ruptura. O mosaico revela uma humanidade que, ao afastar-se da fonte da vida, descobre sua fragilidade e se fecha em si mesma. No lugar da comunhão surge a separação. A criação, desligada de Deus, perde sua força e a vida que era luz se torna sombra e medo. Por isso, em prece, pedimos. Senhor, restaura em nós a Tua presença e reconduze-nos à comunhão contigo, fonte de vida e do amor. Afastados de Deus, o homem se aproxima do abismo, mas é nele que encontramos o caminho de volta, a vida. Acompanhe conosco essa catequese visual que nos recorda que somente em Deus o homem encontra sua verdadeira existência. Essa é uma caminhada de fé, é a nossa história, essa é a nossa jornada bíblica. Então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. A cena descrita no livro do Gênesis marca um dos momentos mais dramáticos da história da humanidade. Antes, homem e mulher estavam voltados um para o outro e para Deus, revestidos de sua glória, vivendo em comunhão, porque Deus é amor e fonte da vida. Mas após o engano da serpente, tudo muda. No lugar da comunhão surge a separação. No lugar da luz, a sombra. No mosaico que contemplamos, a árvore ocupa o centro da cena, sinal de que o homem substitui Deus pela criação. Contudo, essa árvore está morrendo, suas cores se apagam e dela brota não a vida prometida, mas a morte. Adão e Eva aparecem fechados em si mesmos, de costas para o céu. O umbigo, como uma ferida, recorda a ruptura com a fonte da vida. Sob seus pés, abre-se um abismo da mansão dos mortos, o Sheol, onde o poder da serpente se revela como poder de morte. A arte, silenciosamente, proclama uma verdade profunda. Quando o homem se afasta de Deus, perde a luz, perde a comunhão e experimenta a própria fragilidade. Mas é justamente nesse cenário de queda que começa também a história da redenção. Na queda do homem e da mulher, nós já contemplamos a ação de Deus para resgatar a humanidade, para trazê-la novamente para o seu coração de Pai. Estamos fazendo esta bela jornada bíblica e neste caminho de fé, neste caminho de espiritualidade, nós não estamos sozinhos, mas contamos com a presença do professor Padre Antônio Carlos Friso, a quem mais uma vez acolhemos aqui no nosso programa. Bem-vindo. Grato, Rodrigo, e está sendo bonito refletir, contemplar a fachada leste do nosso santuário. Porque, como você mesmo falou, é uma Bíblia a céu aberto, né? A gente fica contemplando, e a arte é para isso, né? A arte é para ser contemplada no silêncio do nosso ser. A gente olha as fachadas e diz, o que a artista quis mostrar? O que a Bíblia nos diz? Então é belíssimo esse quadro da queda, né? E é muito interessante, Friso, que esta queda vai ser retratada em um dos mosaicos que está ali registrado na fachada leste do santuário. E o que dizer, então, de Gênesis 3:7? É interessante, só para retomando a catequese, vamos lá. Gênesis 1, façamos o homem e a mulher à nossa imagem. Gênesis 3, 1-6, não é? A serpente cochichando no ouvido da mulher, não, pode comer, vocês vão ser maior que Deus, a autossuficiência. E agora eles comem a fruta,
que não tem nada de maçã, hein, pessoal? A gente, na catequese colocou a maçã, mas nunca tem maçã, tem um fruto saboroso que todas as culturas têm, não é? E agora, eles são como Deus, eles se veem, opa, nós estamos nus. E tem vergonha quando... O que o texto quer dizer? Quando o pecado paira sobre nós, nós temos vergonha até de se mostrar para a minha mulher. Não sei se você sabe, a palavra mulher em hebraico é Isha. E homem em hebraico é Ishi. Começa com Iod, do homem, e termina com Re, de Isha, de mulher. E a abreviação da palavra Adonai começa com Iod e termina com Re. Quer dizer, em Deus tem 50%, do homem tem 50% de Deus e na mulher 50% de Deus também. Por isso que são carne, elas se completam. Quando, num outro relato, o homem diz, esta sim é carne de minha carne, ela como eu, semelhante a mim. Então, quando eles agora, autossuficientes, conhecem o erro, vem a vergonha de ficar pelado perto da pessoa que Deus colocou à sua frente. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, o que Deus faz? Coloca uma tanga na frente deles, dos órgãos das genitálias, não é? Para não ter vergonha e continuar a caminhada. Isso mostra também que Deus vem ao nosso socorro, mesmo no nosso mais cruel erro de querer ser maior que Deus, e agora esse desejo me faz descobrir que eu estou nu e a outra está nu, então nós temos vergonha um do outro. E aí, então Deus vem ao nosso socorro. É bem interessante que nós contemplamos ali os corpos que estão reclinados. O que quer dizer, né, estes corpos reclinados e ao mesmo tempo dando as costas para o céu? Sim, fechado em si mesmo. Não é? Basta de Deus. O pecado agora paira sobre nós. Então, o artista retratou Adão e Eva, o homem e a mulher que ele criou para o paraíso, e se afastaram do paraíso porque querem ser autossuficientes, reclinados em si mesmo. O que é o egoísta? A palavra eu, em grego, é ego. Daí vem a palavra egoísta, a pessoa que só olha para si mesmo. Né? Eu cuido de mim, os outros que se lascam, desculpa usar essa expressão, não é? Eu cuido de mim e o outro que se dane. Não é assim. Não é? Isso é um pensamento totalmente torpe, pecaminoso. Nós nascemos para estar em relação com o outro. Por isso que o artista coloca homem e mulher cabisbaixos olhando para baixo, por seus próprios umbigos, né, dizendo, basta, a vida não tem mais sentido. E é bem interessante que volta o tema da nudez aí, né? Aparece com muita força e que isso é algo estranho. Primeiro estavam nus e não era estranho, e agora esta nudez que causa tanta estranheza. Eu digo muito isso para os casais. Quando um casal se ama, ele não tem vergonha da nudez do outro. Eu digo sempre, né? A cama deve ser na família, no casal, um verdadeiro altar. E o que se passa na cama, só os dois e a Deus interessa, a mais ninguém. Não é o lugar de sair dali com piadinhas para a sauna, para fofoquinha na cabeleireira, fazendo as unhas e comentando o que se passou na noite passada. Isso não. O sexo, a sexualidade é tão divina que ela é feita pelo próprio Criador. Por isso que a gente tem que levá-la e vivê-la com respeito diante da pessoa que eu amo, que escolhi, simplesmente porque amo, nada mais. Não é o dinheiro, não é o poder, não é a beleza, não. Eu estou contigo, estou com outro, porque amo, simplesmente. E isso basta para ser abençoado por Deus. E é bem interessante que nós temos a árvore. Volta a cena, já tínhamos visto a árvore na semana passada. Isso. A árvore, ela volta agora, né? Novamente, quase que aí no centro, né, da cena. Mas como ela deixa de ser sinal de vida
e passa a ser sinal de morte para Sim, eles. porque é uma árvore que os frutos estão quase ressequidos, não tem mais vida. O artista volta àquela temática primeira, né? Se nós esquecemos de Deus, tudo vale. Por isso que o artista, o próprio autor do texto bíblico, quer retratar isso. Ele sabe que no mundo tem violência, ele sabe que no mundo tem poder, ele sabe que no mundo tem egoísmo. Então, contou essas prosas poéticas, Gênesis 1 a 11, capítulo 1, capítulo 11, para nos alertar. Olha, sem Deus, tudo é possível. Até mesmo ter vergonha de estar nu diante da mulher que Deus colocou em minha vida, do homem, diante do homem que Deus colocou em minha vida. E Friso, no mosaico aparece a questão de um umbigo ferido. Será que a gente tem alguma coisa nas Sagradas Escrituras que fala e que aponta para esse umbigo ferido? Olha, eles sabiam da anatomia humana, né? Sabiam que o cordão umbilical do nenenzinho era no ventre da mãe. E esta umbigo é a nossa ligação com o divino. Se nós estivermos ligados ao divino, sempre ele vai nos nutrir. Não vai nos abandonar, como não abandonou na cena. Quem diz que vocês estão nus? Ah, o pecado paira sobre nós. Então tá bom, eu vou colocar uma tampa aí para vocês continuarem a sua caminhada, cobrir a sua nudez. E Deus também fez isso, né? Uma folha de figueira e os cobriu. O mosaico também ele trabalha a questão da falsa promessa, né? Foi prometido coisas para o homem e para a mulher pela serpente. E aparece lá um trono, nesta grande boca que se abre, né? E está sugando ali o homem e a mulher. O que dizer sobre as falsas promessas? O trono é o desejo de poder que paira sobre nós. Nós temos que... Claro, o poder é inevitável. O autor de Gênesis quer provar isso, né? Quer mostrar isso. Tem muito jogo de poder. Mas se nós temos o poder, não é para ser absoluto. É um poder de serviço. Por isso que eu creio, penso eu, que o artista colocou aquele trono. Deus se afastou do trono, Deus não está no trono e o trono está vazio. Porque homem e mulher buscam assentar no trono e exercer o poder. E aí é o nepotismo, é a barbárie que querem ocupar o lugar de Deus. Querem ocupar o lugar de Deus. Bem interessante. Falando aqui com você, Friso, sobre este capítulo 3, eu me lembro muito do professor Milton Schwantes, foi meu professor dessa disciplina. Sim, o Milton escreveu bons textos sobre isso. Né? E a gente estuda, né, os primeiros capítulos dos Gênesis, que são as narrativas míticas, né? E que vai desconstruindo para construirmos aquilo que, de fato, né, estes textos querem nos dizer. Se alguém hoje chegasse para você e dissesse assim, Friso, no que este capítulo contribui para repensarmos a caminhada das nossas comunidades eclesiais? Primeiro, uma saudade do nosso Milton, que lá no céu, esse pastor luterano, biblista do mais fino naipe, interceda por nós. Eu creio que, repaginando Gênesis 3, nós devemos aprender duas coisas. Nascemos para estar no paraíso. 2. Se o mal existe, não é culpa de Deus. 3. Se o mal existe, é a nossa liberdade. Nós podemos usar a nossa liberdade para trazer a vida ou perpetuar a morte. É isso. O capítulo 3 para mim é essencial, porque depois aqui no capítulo 3 eles têm vergonha. E lá no capítulo 4 o que vai acontecer? Caim mata Abel. Por quê? Longe do paraíso tudo vale. É o primeiro fratricídio, né? Um irmão matou o outro. E quantos irmãos estão matando um ao outro hoje só por poder, riqueza, enfim. Friso, obrigado mais uma vez por esse programa. Vamos estar aqui ainda na semana que vem.